Pessoal, nós vamos ver nessa aula um pouquinho sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais e a diferença entre elas, tá bom? Para ajudar vocês a realizarem a atividade 3. Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? Seria o GDP, né? Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra também aumenta, mas não é só isso. Elas têm que aumentar ou diminuir na mesma proporção. Então, se uma dobra, a outra também tem que dobrar. Se uma cai pela metade, a outra também cai pela metade. Então, grandezas diretamente proporcionais, quando uma das grandezas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra também diminui, na mesma proporção. Para obtermos a constante de proporcionalidade nessas grandezas, nós temos a razão entre y sobre x, tá aqui, ó. Y dividido por x é igual a k. Mas tudo isso é muito esquisito, né? Vamos ver um exemplo, então. Ó, tá aqui. Exemplo 1, deslocamento e tempo. Um objeto em movimento constante faz certo deslocamento em certo tempo. Veja abaixo uma tabela que relaciona um caso com estas grandezas. Então, nós temos aqui deslocamento 3, 6, 9, 12, 15. Tempo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Essa tabela, ela sugere uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque eu tenho valores do x que aumentam e valores do y que também aumentam. Mas não basta só ver esses dois elementos, que uma aumenta e a outra também aumenta. Depende da nossa constante de proporcionalidade. Então, o que significa isso? Eu tenho que ver se essa constante, ela aparece entre os parzinhos da minha tabela. Percebe o quê? Ó, de 3 para 12, eu multipliquei por 4. 3 vezes 4, 12. De 1 segundo para 4 segundos, eu também multipliquei por 4. Mas será que isso está certinho? A gente tem um K igual para todos os elementos? Então, a gente vai calcular qual é essa constante de proporcionalidade. Se todos os valores de K forem iguais na tabela toda, nos parzinhos YX, 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 aí sim nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Então, vamos lá. O K é igual ao Y dividido por X. Então, vamos ver o primeiro parzinho. O Y é 1, X é 3. Então, vai ficar 1/3. Outro parzinho. Vamos testar para ver se é verdade. Y sobre X. Então, o segundo parzinho seria 2 do Y, 6 do X. Então, 2 sobre 6. Se eu simplifico aqui por 2, ó, eu terei 1/3. Então, por enquanto, tá verdadeira essa nossa função aqui, nossa grandeza. Vamos ver mais um parzinho. 3 para o Y, 9 para o X. Então, Y sobre X fica 3 sobre 9. Ah, mas será que 3 nonos é igual a 1/3? Não sei, vamos simplificar então. Simplifico por 3, 1/3. Vamos testar mais um. K igual Y sobre X. O outro parzinho seria 4 e 12. 4 e 12. Se eu simplifico, de novo, ó, 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 dá 3, 1/3. Então, nós estamos verificando que todos eles têm a mesma constante de proporcionalidade. Qual é essa constante, então? K igual a 1/3. Então, qual é a constante de proporcionalidade? 1/3. Se fizéssemos com 5 e 15, simplificando também daria 1/3. Então, nós temos aqui deslocamento e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, GDP.
Agora, escreva a função que representa esta proporcionalidade. O K é igual a y sobre x. Tá lá de cima, ó, quando a gente tem aqui. K igual a y sobre x, né? Vamos destacar aqui, ó. A partir desta fórmula, nós vamos conseguir representar a função dessa proporcionalidade. O nosso K, a gente já viu que é 1/3, que é igual a y sobre x. Se eu multiplico em cruz aqui, então vai ficar 3y. É aí que a caneta não quer funcionar, ainda mais essa para ajudar, né? 3y, multipliquei aqui, ó, igual 1x. Tô vindo pra cá, ó. 3 vezes y igual 1 vezes x. Tenho que deixar o y sozinho para obter a função. Então, y é igual a 1x sobre 3. Pronto, já encontrei a minha função que representa essa proporcionalidade, tá bom? Agora, vamos ver esse segundo exemplo, ó. Lado e área de um quadrado. A tabela a seguir informa a relação entre o lado x e a área y de um quadrado. Os valores indicados resultam em uma grandeza diretamente proporcional? Será? Bom, para que fosse uma grandeza diretamente proporcional, os valores do x têm que aumentar, por exemplo, e os do y também têm que aumentar. Ou os do y iriam diminuir e o do x também diminuir. Porém, eu preciso ver se isso se verifica de fato. Se eu tenho uma constante de proporcionalidade em cada parzinho yx da minha tabela. Então, vamos ver o primeiro. K é igual a y sobre x. Os primeiros dois valores, ó, y é 1, x é 1. Então, 1 sobre 1. 1 dividido por 1 dá 1. No segundo parzinho yx, K é igual a y sobre x. 4, que é o y sobre 2. Simplificando ou dividindo, porque 4 eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. Ó, 1, 2, já deu diferente. Vamos ver mais um. K igual a y sobre x. O meu y é 9, meu x 3. 9 dividido por 3, deu 3. Então, a gente observa o que aqui, ó? K igual a 1, 2, 3. São todos valores diferentes. Então, não é diretamente proporcional, tá bom? Os valores de K têm que ser todos iguais para que eles sejam diretamente proporcionais. Agora, pessoal, nós vamos ver quando as grandezas são inversamente proporcionais. Grandeza inversamente proporcional. GIP. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Por exemplo, se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma triplica, a outra vai ser 1/3 daquele valor, tá? Então, aí é que elas são inversamente proporcionais. Aqui a gente tá meio escurinho, mas a gente tem que a fórmula vai ser o seguinte, ó. X vezes y igual a K. Essa será a nossa constante de proporcionalidade, tá bom? Nesse caso aqui. X vezes y é igual a K. Nesse caso, são inversamente proporcionais. Vejamos um exemplo aqui, ó. Exemplo 1, velocidade e tempo. Neste exemplo, iremos tratar as grandezas velocidade e tempo. Primeiro, perceba que existe uma distância a ser percorrida. Quanto maior a velocidade, menor o tempo levado. Então, olha aqui na tabela, ó. Os valores de y diminuíram. 4,
horas, 3 horas, 2,4 horas, 2 horas. A velocidade, ó, foi aumentando, 60, 80, 100, 120. Então, assim, quando eu dobrei a minha velocidade, o meu tempo caiu pela metade, ó. Tá? Então, como é que eu faço para achar a constante de proporcionalidade dessas grandezas inversas aqui? Da seguinte forma. K é igual, lá na proporcionalidade direta era y dividido por x. Aqui não, aqui é y vezes o x. Eu tenho uma multiplicação, tá? Então, vamos lá. K igual, no primeiro exemplo aqui, ó, os elementos da tabela. Y é 4, x 60. Então, eu tenho 4 vezes 60. 4 vezes 60, 240. Vamos ver se isso se observa ao longo da tabela. K igual y vezes x. Pego outro parzinho, yx, lá na minha tabela. 3 para o y, 80 para o x. Então, eu vou ter aqui K igual 3 vezes o 80. 3 vezes 80, 240, tá? Outro parzinho, K igual y vezes x. Então, eu tenho lá. Quem é o parzinho agora? 2,4 e 100. 2,4 vezes 100. K igual 2,4 vezes 100. Eu vou andar com a vírgula uma casa só. Então, vai ficar 240 de novo. E o último parzinho, K igual y vezes x. Quem é meu último parzinho? 2 para o y, 120 para o x. K igual 2 vezes 120. 2 vezes 120 também é 240. Então, eu tenho, ó, todos os valores de K iguais. A partir da fórmula K igual y vezes x. Nesse caso, então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Verificou-se porque todos os valores de K são iguais, tá? Os valores da tabela da velocidade aumentam e do tempo diminuem, mas proporcionalmente. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Bom, agora é o seguinte, eu quero que vocês escrevam a função que representa esta proporcionalidade. Ora, qual é a fórmula quando é inversamente proporcional? K igual y vezes x. Tá bom. Quem é o meu K? 240. Y vezes x. Eu posso escrever também da seguinte forma. Y vezes x, que é igual a 240, não mudei nada. Se 240 é igual a y vezes x é igual a 240, tá? E agora, eu preciso deixar o y sozinho para virar função. Então, fica y igual, do outro lado, 240. Ora, esse x está multiplicando aqui, então ele desce dividindo. Tenho aqui a minha função, tá bom? Nesse exemplo agora, ó. Imagine a seguinte situação. A temperatura de um corpo inicia a 100 graus Celsius e a cada 11 minutos ela decai 10 graus Celsius. Veja abaixo uma tabela que relaciona a temperatura do corpo X com o tempo decorrido Y, em minutos. As grandezas temperatura e tempo neste exemplo são grandezas inversamente proporcionais? Então, a gente vai verificar isso. Ó, esses são os valores da tabela. Simplesmente olhando para os valores da tabela, eu tenho que o x diminui e o y aumenta. Só olhando esses valores eu diria, elas são sim grandezas inversamente proporcionais. Mas será? Para que isso aconteça,
o x deve, no caso aqui, diminuir e o y aumentar, mas de forma proporcional. E será que isso está acontecendo? Como é que eu vou verificar? Utilizando a formulinha de inversamente proporcional, que é K igual y vezes o x. Eu tenho que usar isso, tá bom? Então, a gente vai observar se é verdadeira essa função ou não. Então, ó, K igual. Todos os valores de K a partir dessa multiplicação tem que ser iguais. A partir de cada parzinho YX lá na nossa tabela. Então, primeiro, 1 com 90. Então, 1 vezes 90. 1 vezes 90, 90. K igual Y vezes X. Quais são os outros valores que eu tenho? Segundo parzinho, 2 do Y, 80 para o X. K igual 2 vezes 80. 2 vezes 80 é 160. Já deu para ver que tá diferente, né? Mas vamos tentar mais um pouquinho. K igual Y vezes o X. Outro parzinho, 3 e o 70. K igual 3 vezes 70. K igual 3 vezes 70, 210. Gente, olha lá, ó, todos estão diferentes, mas só pra gente concluir, vamos fazer o último parzinho. Último parzinho, 4,60. 4 vezes 60. 4 vezes 60, 240. Ou seja, ó, um valor deu 240, outro 210, outro 160, outro 90. Então, apesar dos valores da tabela serem inversos, enquanto o x diminui, o y aumenta, não se verifica uma constante de proporcionalidade aqui a partir da fórmula K igual y vezes x. Isso significa que não são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então tá aí. Se vocês tiverem dúvida, lá no material do blog tem um material de apoio para vocês olharem cada exemplo. Tem também uns vídeos que eu coloquei para vocês de apoio e esse para dar uma ajudinha, tá? Até mais, qualquer coisa vocês podem me procurar.